Olá, meus amigos rotequeiros de todo o Brasil, sejam todos bem-vindos. Pessoal, chegou a grade 1181, a 1181, a grade do próximo final de semana, tá, pessoal? Lembrando aí a todos que tem grade aí no meio de semana também, tem jogos do Campeonato Brasileiro, mas para grade do meio de semana eu não gravo o vídeo, tá, pessoal? Tô gravando aí só as do fim de semana, né? Então essa grade 1181 é a do próximo final de semana, tá? É isso aí, meus amigos. Antes da gente iniciar aí, peço a todos que se inscrevam no canal, que dê like e também depois quero que vocês comentem, tá? E vamos iniciar então a grade 1181. Vamos lá, meus amigos. Jogo 1, né? A gente já começa com um clássico aí, né? Campeonato Brasileiro, né? O Vasco vai jogar contra o Flamengo. Esse jogo vai ser no Maracanã. O Vasco que vem de vitória aí sobre a equipe do Sport por 3-1, né? O Vasco vai pegar a equipe do Flamengo. O Flamengo venceu o Grêmio, né? O Flamengo venceu muito bem jogando fora de casa, né, pessoal? Nesse jogo aqui eu vou ser bem franco para vocês. Eu acredito muito mais no Flamengo, tá? A equipe do Vasco tem sérios problemas. Uma equipe bem limitada, na minha opinião, tá? Eu vou de coluna 2 aqui. De Flamengo, tá, pessoal? Jogo 2, Corinthians e Sport, né? O Corinthians que perdeu para a equipe do Palmeiras por 2-0, né? E o Sport que perdeu aí para o Vasco, né? E lembrando de novo, pessoal, tem rodada no meio de semana, tá? Do Campeonato Brasileiro, né? Então, quem quiser esperar mais para o final de semana para fazer jogo aí é bom, tá? Eu vou de coluna 1, eu vou de Corinthians aqui, jogando lá na Neoquímica. Lá eu acredito que o Corinthians vai buscar uma recuperação aí. Vou de coluna 1 aqui, pessoal, no jogo 2. Jogo 3, Série B, Vila Nova e Botafogo de Ribeirão Preto, né? Botafogo vem de empate aí, o Vila ganhou. E jogando em casa, eu acredito numa nova vitória do Vila aqui, pessoal. Eu de coluna 1 aqui no Vila Nova, tá, pessoal? Jogo 3. Jogo 4, Atlético Mineiro e Botafogo, né? O Atlético empatou o jogo de ontem. Eu assisti o jogo no Atlético Mineiro e Vitória, né? E o Atlético não conseguiu vencer, né? Empatou, ainda não ganhou no campeonato, né? Só que eu acredito que vai vencer esse jogo aí, né? Porque no meio de semana da semana que vem vai ter jogo de Libertadores, né? E talvez o Botafogo aí não vai com a equipe completa, né? Vamos aguardar para ver, né? Mas eu vou de coluna 1 aqui, eu vou de Atlético Mineiro, tá, pessoal? Nesse momento eu acredito mais numa vitória do Atlético. E o jogo 5 é um clássico, né? São Paulo e Santos, né? Nem São Paulo conseguiu ganhar ainda no Campeonato Brasileiro, nem o Santos, né? E o Pedro Caixinha foi demitido hoje, né, do Santos, né? O Santos até há poucas horas aí estava sem treinador, não sei se já tem treinador, acredito que não, né? Até o momento que eu vi aí, alguns minutos atrás, o Santos estava sem treinador ainda, né? Agora vai pegar o São Paulo no Morumbi, né? Aquele mesmo esquema da que eu falei para vocês. Libertadores semana que vem. Não sei se o São Paulo vem completo aqui, pessoal. Eu vou abrir um duplo nesse jogo aí, tá? Eu vou usar o primeiro duplo aqui. Dos 3 duplos que eu costumo fazer, né? Eu vou usar um aqui, ó. Vou usar um duplo aberto aqui. Acredito que aqui vai ter uma vitória. Aqui vai ter um vencedor. O Fluminense, jogo 6, né? Fluminense e Vitória. Fluminense do Renato Gaúcho agora, né, pessoal? E o Renato Gaúcho, ele conseguiu dar um novo ânimo, né, para a equipe do Fluminense, né? E vem de uma sequência boa aí. Acredito que vencerá mais uma, tá? Embora não seja fácil, né? A equipe do Vitória jogou muito bem ontem contra a equipe do Atlético, né? Quase que venceu o jogo lá. Então, mas eu acredito que dentro do Maracanã o Fluminense vai fazer 3 pontos aqui. Eu vou de Fluminense aqui no jogo 6, tá? Jogo 7, nós temos Fortaleza e Palmeiras, né? Essas duas equipes aí, elas têm compromisso no meio da outra semana com a Libertadores, né? Aí eu não sei como essas equipes vão para o jogo, né? Provavelmente não vai com os titulares, né? Eu vou cravar uma coluna do meio aqui, pessoal.
Vamos de coluna do meio aqui. E o jogo 8, Série B, o Atlético Paranaense recebe o CRB. Eu acredito que lá no Paraná, lá na arena lá do Atlético, eu acredito que o Atlético vai ser favorito sempre, né, pessoal? Série B é muito complicada, né? Mas eu acredito em uma vitória do Atlético. Eu vou de coluna 1 aí. Atlético Paranaense. Jogo 9, nós temos América e Goiás, né? Esse jogo aí, meus amigos, eu vou de América. Vou no fator casa aqui. Acredito que as equipes elas se assemelham bastante, né? Duas equipes que para mim vai lutar aí pelo acesso, pessoal. E o jogo 10, aí já é Série A, né? Bragantino e Cruzeiro, né? Cruzeiro que vive um momento complicado, né? Conseguiu arrancar um empate contra o São Paulo, né? Por 1-1 ontem. Mas não tá fácil pro Cruzeiro, não. Ontem o técnico do Cruzeiro deixou o Gabigol, deixou o Dudu, tudo no banco, né? E eu vou acreditar aqui, aqui eu vou usar o meu segundo duplo, tá, pessoal? Eu vou de coluna do meio aqui, ó. E vou apostar numa vitória do Cruzeiro. E o jogo 11, né? Série B novamente, meus amigos. Novo Horizontino e Criciúma, né? Aqui, meus amigos, aqui eu vou seco na coluna 1. Eu vou de Novo Horizontino. E o jogo 12, nós temos o Bahia contra o Ceará, né? É mais um jogo também, complicado, porque o Bahia vai ter compromisso no meio da semana que vem pela Libertadores, né? Provavelmente não vai usar aqui o seu time titular, né? Eu vou arriscar uma coluna 2 aqui, meus amigos. Eu vou de Ceará. Tentar pegar uma zebrinha aqui, né, pessoal? E o jogo 13, né? Grêmio Internacional, né? A equipe do Inter muito melhor do que a equipe do Grêmio, né? Assisti o jogo do Flamengo e Grêmio, do Grêmio e do Flamengo, né? Lá na arena do Grêmio, eu assisti esse jogo. E a equipe do Grêmio muito mal, né? Marcando mal, ó, sem muito espaçada, dando muito espaço à equipe do Flamengo, né? Não gostei da equipe do Grêmio. E o Internacional bem melhor, só que é o mesmo sistema. Semana que vem tem Libertadores para essas equipes, né? Não sei aqui, acredito que o Internacional não deva poupar não aqui, porque esse Grenal é Grenal, né, pessoal? Ninguém quer perder, né? Mas eu vou aqui usar o meu terceiro duplo. Vou de coluna do meio, né? Que é sempre uma grande possibilidade de empate no Grenal, né? E vou de coluna 2, vou de Internacional. A equipe do Grêmio, muito mal mesmo, pessoal. Ontem não gostei da equipe do Grêmio, hein? Deu muito espaço para a equipe do Flamengo, que é uma equipe muito boa, né? Com espaço, né? Não teve jeito pro Grêmio. E vamos chegando ao jogo 14, né? O Remo recebe a equipe do Coritiba, né? Mais um jogo duríssimo aí, né? O Coritiba vem de 2 vitórias, né? O Remo empatou uma, ganhou outra, né? E é um jogo aqui, meus amigos. Vou cravar uma coluna do meio aqui, ó. É isso aí, meus amigos. Esses foram os palpites, né? Quero que vocês comentem e desejo sorte para todo mundo aí, né? Desejo também uma grande semana para todos, né? Com saúde e paz, né? Um abração a todos e até o próximo vídeo, meus amigos.